Ele já está aqui comigo para falar sobre a política da região e também os assuntos que são fatos, né, que acontecem aqui na nossa cidade. João Paulo Messer, muito boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, telespectadores do Canal 19. Uma segunda-feira que começa sem grandes novidades no cenário político. Tem a greve dos professores, a gente está discutindo aí algumas questões. Fato novo, a gente não tem de concreto algumas especulações sobre as eleições, mas essa calmaria não vai demorar por muito tempo, não. Estamos entrando na última semana do mês de abril. E os partidos políticos, alguns dão prazo, como 30 de abril, o período final, para definirem algumas coligações, alguns namoros em alguns municípios, como por exemplo em Forquilinha. O PSDB deverá definir mesmo em meio a período de festa, nesses dias, o candidato a vice da chapa do Lei Alexandre. O PSDB tem 4 candidatos. No município de Nova Veneza também tem uma definição para ser tomada nesses próximos dias, que é a chapa de oposição. Nos municípios todos aqui da nossa região nós temos essa movimentação. Alguns encaminham agora, em abril, o fechamento das coisas. Então essa semana teremos novidades no cenário político, Daniel. E é exatamente no cenário político, é nesse palco que a gente entra para saber a sua opinião. João, nós mostramos há alguns meses, acho que há um mês atrás aqui no programa Mais TV, a primeira pesquisa eleitoral feita na cidade de Criciúma. E naquela ocasião, o atual prefeito Clésio Salvaro estava disparado na frente dos outros candidatos. Aí os outros candidatos estavam despreocupados, vamos chamar assim, porque Clésio Salvaro hipoteticamente estaria fora das eleições em virtude de uma condenação em cima do atual prefeito e ele ficaria ilegível. Pois é, fato novo na cidade. Clésio pode ou não ficar ilegível nas eleições de 2012. Que história é essa? Olha, Daniel, na semana passada aconteceu em Porto Alegre o primeiro Congresso Internacional de Direito Eleitoral. Não é nada oficial e decisivo para conjunto de leis, como por exemplo a da eleição. Mas é a reunião dos maiores entendidos em legislação eleitoral. E lá estiveram algumas personalidades, falaram sobre os mais diversos assuntos. Entre eles teve um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que é onde se dá, em última instância, o julgamento de processos relacionados às eleições, em Brasília. Arnaldo Versiani é o nome do ministro. E ele, na sexta-feira, falando para a plateia de advogados, criou um exemplo, foi posto para ele uma situação muito parecida com a aqui de Criciúma, em que o prefeito foi condenado a 3 anos de inelegibilidade e pagos essa pena de 3 anos, ele seria pego, na interpretação de alguns juristas, porque o processo da ficha limpa diz que ele não pode ter tido condenação nos últimos 8 anos. Então, por conta disso, estaria fora da eleição. Só que o ministro disse lá durante essa sua fala, e essa fala inclusive já está, eu ainda não assisti na internet, eu assisti apenas no telefone celular de um dos advogados que lá esteve, mas vai estar disponível na internet pelo próprio site do Congresso Internacional de Direito Eleitoral. Quem procurar ali vai encontrar essa palestra do ministro Arnaldo Versiani. Então ele diz que no momento em que a Justiça, na pena aplicada, dar um prazo de inelegibilidade de 3 anos, não é mais possível retroagir nos 8 anos. Eu, claro, fui ouvir isso primeiro de um advogado ligado ao prefeito Clésio Salvaro. Inevitavelmente, assim o jornalista sempre faz isso, eu telefonei para um advogado que é da oposição. Não é que seja um advogado da oposição, mas um advogado que trabalha mais para partidos de oposição ao prefeito de Criciúma. E perguntei a ele se ele estava na palestra naquele momento, porque eu sei que ele participou do evento. Ele disse que estava e que também saiu com esta mesma informação. Isso deu uma acelerada, deu uma gasolina naqueles correligionários do prefeito Clésio Salvaro em Criciúma. Mas eu continuo achando que nós vamos seguir com dúvidas até as eleições. E o que é pior, quem sabe até depois das eleições nós vamos permanecer com dúvidas sobre o que pode e o que não pode. Quem pode e quem não pode disputar estas eleições. Até agora ainda não foi publicada a regra final, o chamado acórdão da lei da ficha limpa, mas sabe-se que vale para esta eleição.
Temos aí não apenas o prefeito de Criciúma, mas outros nomes que estão na berlinda, que estão aguardando aguardando a publicação do acordo. Tem muita gente ainda com muita dúvida. E eu já disse isso aqui na semana passada, mesmo aqueles pegos pela lei da ficha limpa poderão, através de liminar, disputar a eleição, o que é muito ruim para uma cidade. Então, eu acredito que nós vamos ter uma eleição tumultuadíssima sob o aspecto de legislação, Daniel. Para que o nosso telespectador entenda melhor, João, quando você fala que é ruim para a comunidade, para a sociedade de uma cidade, o candidato concorrer por liminar, seria por quê? Porque sendo aquele candidato vencedor, ele poderia não assumir a cadeira? E não é nem tanto pelo não assumir a cadeira, como pela insegurança que isso cria. Então, o candidato que ganhar a eleição obriga o segundo colocado, se o segundo colocado tem à disposição a lei, ele pode recorrer, não há nada de errado nisso, aí ele recorre, e aí ele interdita o primeiro colocado por um determinado período, aí a justiça pode dizer, retire do cargo fulano de tal. Aí o fulano de tal não pode assumir, ou se assumir, deixar o cargo. Aí assume o segundo colocado. Aí o primeiro colocado vai lá, entra na justiça, numa outra instância, reverte isso. Então isso cria uma instabilidade para a cidade. Isso é ruim. Não faz muito. A cidade de Cocal do Sul passou por isso. Ora o presidente da Câmara de Vereadores foi o prefeito, ora o vice-prefeito da cidade assumiu a prefeitura, ora o prefeito eleito assumiu. Então fica uma indefinição sobre isso. Isso sem contar com outros detalhes que eu nem quero entrar no mérito, que é a possibilidade de ter que se realizar uma segunda eleição, não valendo apenas a do dia 7 de outubro. Isso aqui aconteceria o seguinte: se mais da metade dos eleitores da cidade votassem num determinado candidato, por exemplo, no prefeito Clécio Savaro, fazer só uma figura aqui, a mais da metade votaria nele. Aí, e se ele fosse cassado, se ele fosse retirado do processo, teríamos que ter uma nova eleição. E convenhamos, tudo isso é muito ruim para a cidade. As eleições atrapalham a vida de uma cidade, embora elas sejam um objeto muito interessante da democracia. Mas eleição cria confusão, eleição cria conflito, eleição atrapalha em bastante o desenvolvimento de uma cidade, embora elas sejam necessárias, Daniel. Nós comentamos também, foi assunto aqui no programa Mais TV nos últimos dias, aquela questão do aumento dos salários dos vereadores, secretários, inclusive o prefeito da cidade de Içara. 37, alguma coisa por cento é o que eles estavam pedindo e o que eles estavam pedindo e, na verdade, assinando, né? Porque quem tem a caneta são eles mesmos. Aqui em Criciúma a situação é diferente. Parece que cortes haverá na Câmara de Vereadores. Confere essa informação? Confere, Daniel. E haverá cortes no orçamento. Hoje deverá entrar em votação, hoje ou amanhã. Essa semana, muito provavelmente, entra em votação na Câmara um projeto que estabelece qual é o valor, qual é o montante, todos os meses passado pela Prefeitura para a Câmara de Vereadores. Hoje dá em torno de 1.100.000 que é repassado. Esse valor deve baixar para algo em torno de 790, 800 mil reais. Reduz isso, reduz o dinheiro que vai para a Câmara de Vereadores, mas não reduz o salário dos vereadores, não. Os vereadores hoje ganham em torno de R$ 6.300 bruto em Criciúma. Desconta fica em torno de R$ 5 mil, porque tem 27% do imposto de renda que é descontado. Mas o salário dos vereadores de Criciúma, ele vai ser reajustado. Mas só sem esse barulho que tem aí, porque já está sacramentado. Ele aumenta o mesmo percentual que aumenta o benefício dos servidores. O salário dos servidores em Criciúma aumentou algo em torno de 7%, se não me falha a memória. E é esse o percentual de aumento que os vereadores terão em Criciúma. Então o vereador vai passar de 6.300 para mais ou menos 7 mil reais. Aumenta também em Criciúma o salário do vereador. O montante da Câmara de Vereadores diminui. Aí o telespectador vai perguntar, mas que mágica é essa que aumenta o salário dos vereadores e diminui o repasse para a Câmara? Na verdade, hoje, desse 1 milhão e tanto que é repassado para a Câmara, quando a Câmara não gasta tudo isso, ela devolve para os cofres da Prefeitura. Então ela vai, na verdade, devolver menos. E uma coisa, você sabia que o maior salário na Câmara de Vereadores
não é nem o do presidente, que ganha R$ 9.600. Na Câmara de Vereadores de Criciúma tem funcionário ganhando mais de R$ 15 mil. É o salário do prefeito. Mais do que o salário do prefeito. Quase salário de governador do estado. E detalhe, esse não passa por eleição. Esse já assegurou o ganho dele, foi acumulando com o passar do tempo, acumulou uma hora extra aqui, acumulou um abono aqui, acumulou uma ajuda de custo ali. É gente que está na Câmara há bastante tempo, que conhece as manhas, vai lá, vai acrescentando, isso torna-se legal. Isso você não tira mais. E esse salário não é discutido todo ano ou a remuneração. Isso vem automático, este aumento. E outra questão, não é o salário que fica exposto lá no site, porque a Câmara de Vereadores tem lá um site, se você digitar lá nossas contas e subsídios, você vai encontrar lá quanto ganha o vereador, quanto ganha o presidente, quanto ganha o prefeito. Só que desses servidores não aparece nada disso, porque o salário dele na verdade é menor, é 5 mil e alguma coisa, mas aí vão agregando esses penduricalhos e com isso ele vai ganhando mais de 15 mil reais. A conta, você sabe quem paga, né? É verdade. João, vou sair um pouquinho aqui da questão política de candidatos de eleições, mas vou entrar na questão política comunitária. Eu estava ouvindo o seu programa hoje na Rádio Eldorado, de manhã cedo, e inclusive chamou a atenção porque foi um assunto que nós debatemos aqui no programa. Eu recebi aqui o coronel da Polícia Militar, também o delegado regional Jorge Có, e eles falavam sobre a união das duas polícias contra a criminalidade. E para isso, várias ações seriam realizadas em conjunto, né? Uma delas, citou o delegado, foi o fechamento de bares. Segundo ele, ali é que começa também a criminalidade, porque existe a venda de bebidas alcoólicas, né? E a reunião de pessoas, então haveria uma fiscalização maior em cima desses bares. Pois bem, entre essas outras ações, claro, não agradou algumas pessoas, por exemplo, presidentes de bairros, mas não agradou no sentido de que esses bairros, e cito aqui como exemplo o bairro Tereza Cristina, é um bairro sempre citado quando há problema. Então, ele é visto na sociedade como um bairro problemático. Você conversou, inclusive, com o presidente do bairro Tereza Cristina. O Ricardo, agora não, eu conheço ele muito bem, ele é dirigente lá do bairro, ora é presidente, ora está na diretoria, e ele sempre toma a frente e ele, com grande frequência, ele bate nessa tecla. Marginalizam na imprensa, segundo ele, o bairro Tereza Cristina. Aliás, quero te cumprimentar aqui, Daniel, porque esse assunto foi você que levantou aqui. Foi com a presença do tenente-coronel Márcio José Cabral e o delegado Jorge Cor, quando eles estiveram aqui no programa, eles já anteciparam algumas medidas que iriam tomar. E o bairro Tereza Cristina reclama que, inclusive, as autoridades policiais, no fim de semana, houve um homicídio. Aí noticiaram, o cidadão levou um tiro, na verdade, do lado de lá do trilho, que não é mais Tereza Cristina. Só que ele é divulgado como se fosse o Tereza Cristina, e eles reclamam. Então tem essa disputa dos bairros. Olha, nosso bairro não é tão violento assim como a polícia afirma, como a imprensa afirma. O bairro Tereza Cristina é um bairro problemático e de tudo que disse o Ricardo, dirigente do bairro, nessa entrevista que eu fiz com ele hoje pela manhã, eu tiro um detalhe. Ele disse o seguinte: não existe nenhum projeto social aqui no bairro para atender o nosso bairro. O nosso bairro só aparece para as autoridades quando é para elas divulgarem que aqui mataram alguém, que encontraram um traficante ou algo do gênero. Mas projeto social de verdade não existe. Então eu acho que ele reclama com razão, e quando o esforço dessas autoridades, como o delegado regional de polícia e o comandante da polícia militar, o esforço que eles fazem para resolver esse tipo de problema esbarra na total ausência, primeiro, de punibilidade. Punir com rigor o traficante de drogas. Porque o bar, fechar o bar, vale? Eu acho que vale. Eu sempre fui muito contra essa história de bares, é uma oportunidade para mais pessoas começarem a tomar bebida alcoólica, e é pela bebida alcoólica que a grande maioria entra no uso de drogas. Tem uma cidade no Brasil, cidade de Gramado, todos já ouviram falar da cidade de Gramado, uma cidade modelo, uma cidade que não tem bar.
Você já imaginou a cidade que se você tem nenhum bar? Lá não tem nenhum bar na cidade. E não é permitida a instalação de nenhum bar. Então o bar é considerado, não é porque o dono do bar, mas é que ali há uma reunião de pessoas, e ali muito pai de família, muito trabalhador, ao invés de ir para casa, vai para o bar. Então as autoridades entendem que ali começa o problema. Eu acho que ele pode até começar, mas existem ações mais enérgicas que devem ser tomadas além de fechar o bar. Fecha o bar, pode fechar, tudo bem, em determinado horário você fecha. Mas não adianta só fechar o bar e não ter outras ações, não dar alternativas para essas pessoas terem o seu momento de lazer. Porque quanta gente descarrega a tensão do dia no barzinho no final da tarde. Porque não tem outra alternativa, porque vive uma vida sofrida, porque vai para casa com a cabeça cheia, sem dinheiro para pagar a conta. Aí vai lá, toma uma beritinha hoje, toma outra amanhã, vai virando um viciado, e isso tudo é uma bola de neve. Então é muito mais do que fechar bares que nós precisamos. Bacana, então, tá aí o comentário de João Paulo Messer. E só para registrar, João, agora por volta de 3 horas da tarde vai acontecer na Prefeitura Municipal uma coletiva onde as autoridades vão passar para a imprensa o andamento das obras do canal auxiliar. Aí foi aquilo que você falou, né? Que tem hora que dá a impressão de que essas obras se prolongam um pouco mais. De repente aparecer numa hora mais, uma melhor hora, né? Para os políticos. Você continua achando isso? Foi convidado para essa coletiva? Eu devo ter recebido essa comunicação, mas normalmente essas coletivas, elas são muito mais para se criar uma peça publicitária em torno do que propriamente para esclarecer. Mesmo convidado, vai o Fernando, que é repórter aqui do Canal 19, lá da Rádio Eldorado também, então ele vai, me traz as informações depois. Eu não vou, porque senão, como morador de uma dessas ruas por onde passa essa obra, eu teria um desabafo muito grande a fazer. E eu já fiz esse desabafo às autoridades responsáveis e ao próprio prefeito. Eu já disse ao próprio prefeito que eu sou um cidadão indignado com a demora destas obras e a falta de planejamento dessas obras. É uma coisa absurda. Eu acho que agora eles vão vir e dizer o seguinte: está previsto data tal para essa obra, data tal para essa obra, data tal para aquela, e agora a coisa vai andar de maneira diferente. Tudo porque agora o período é mais interessante para terminar as obras. Muita coisa, na minha opinião, andou de arrasto, porque é melhor terminar mais próximo das eleições. joaopaulomesser.com.br é o site do João lá na internet, para você acessar, para você conferir as informações, os comentários e a opinião do João Paulo Messer. Na internet também, tvcristiuma.com.br. Na televisão, Programa Mais TV, todo dia, ao meio-dia, você abre o seu almoço já sabendo tudo o que acontece na região a respeito de política e comunidade. E claro, no Jornal da Manhã, página 3, e na Rádio Eldorado, às 7 da manhã, diariamente, também com o programa João Paulo Messer. João, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Obrigado, e amanhã a gente está de volta.